vamos iniciar o nosso quinto encontro, nosso quinto fórum do Instituto Sapiente. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Morishima, sou coordenadora pedagógica do curso de Reprodução Humana Assistida da pós-graduação. E a gente resolveu fazer esses 8 encontros durante aí a pandemia, a quarentena, para que os alunos não perdessem o hábito de estudar, mas a proposta foi criar um ambiente amigável para que a gente pudesse discutir o tema de reprodução humana assistida sem tanto rigor, como se fosse um bate-papo mesmo. Hoje o tema ele vai ser avaliação embrionária e a gente vai discutir a avaliação morfocinética versus a avaliação estática. Hoje debateriam duas pessoas, que é a Yanaê, aqui presente, e a Kelly, que é a nossa embriologista do Fertility, que teve problemas pessoais, então a gente chamou a Dani, que tem muita propriedade para falar sobre a avaliação morfocinética. A Yanaê, ela vai começar aqui a apresentação, ela vai falar o conceito de avaliação embrionária e vai falar em prol da avaliação estática. Depois a Dani entra, a Dani é nossa coordenadora científica do Instituto Sapiente e do Fertility Medical Group, e ela vai falar em prol da avaliação morfocinética e ao final ela vai fazer umas considerações finais, um julgamento final de acordo com a experiência dela e a opinião pessoal dela, tá bom, gente? Boa noite, Anaê. Boa noite. Eu vou deixar de compartilhar minha tela e vou passar a apresentação para você, tá bom? Beleza. Yanaê, fala seu nome completo, fala que ano que você foi aluna do SAP. Se você quiser depois deixar seu contato pessoal, conversar com você, rede social, depois você deixa lá no chat seus contatos, tá bom? Beleza. Seja bem-vindo ao fórum. Obrigada. É uma honra estar com vocês. Já estão vendo minha tela? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a doutora Cristina, que lembrou de mim, a gente conversou. Então, é uma honra falar um pouquinho com vocês da escola que eu vim, né? Eu fiz Sapiente em 2016 e eu já estava trabalhando, então me ajudou na minha formação e depois continuei a carreira. Então, realmente é com grande satisfação que eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje. Fiquem à vontade, se quiserem perguntar, acho que é um bate-papo, né, mesmo, então estamos juntos nessa. Vou começar aqui então. Então, quando a gente fala de avaliação embrionária, classificação do embrião, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que estágio a gente vai classificar. O que a gente vai classificar? A gente vai classificar um ócito, um embrião, um espermatozoide. Então, de acordo com cada estágio de desenvolvimento, no caso do embrião, existe uma classificação. Então, dentro desse estágio vai existir os critérios, que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Eu vou falar meio geral, porque é um assunto realmente muito grande, a questão da qualidade morfológica, mas acho que vai dar para ter uma boa ideia. E a gente sempre tem que ter na cabeça que quando a gente fala de conceito de avaliação embrionária estática, a gente vai colocar o embrião no nosso microscópio para poder avaliar e tirar foto e realmente acompanhando nos dias. Então, a gente tira o embrião da condição propícia dele, que é dentro da incubadora, para colocar ele no nosso microscópio. Então, eu começo falando sobre o ócito. Acho que eu vou mexer aqui um pouquinho. Acho que assim talvez seja melhor. O oócito, né? Então, quando a gente, depois da punção do ovário, vem o oócito ali para a equipe da FIV, e depois a gente encontrar o oócito, guardar ele, depois, então a gente tem toda a limpeza química e mecânica, a gente vai avaliar morfologicamente esse ócito. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar é a forma. A princípio, a forma mais comum é realmente esférica, o corpúsculo polar intacto, o que aqui a gente encontra um ósseo em metáfase 2, parado na divisão celular. O espaço perivitelíneo, a ausência de granulações,
a zona pelúcida intacta de preferência e não tão grossa, de um aspecto claro, e o citoplasma transparente e homogêneo é super importante. Quando a gente fala de osso, a gente tem na cabeça que existem várias patologias que interferem na qualidade dele e também a idade materna, que é muito importante. Então, ocorrem alterações de zona pelúcida, de corpúsculo polar, às vezes está fragmentado, parece até 2, 3 corpúsculos polares, mas na verdade é aquele único que está fragmentado. O espaço periuterínico, que às vezes pode estar um pouquinho aumentado, e inclusive com debris nele. Tem a questão de ter uma granulação no citoplasma e a presença dos vacúolos, dos retículos e inclusões. Então, aqui eu peguei essas fotos do Atlas do Sindavik, onde a gente realmente pode observar a alteração na forma, no tamanho. Aqui a gente tem uma alteração no citoplasma com esse halo. E aqui a gente tem um vacúolo bem posicionado aí. Então, essas realmente são alterações visíveis que a gente tem que notificar na ficha da paciente quando a gente encontra essas alterações, porque elas interferem, inclusive, no desenvolvimento embrionário. E o próximo estágio, então, seria a classificação do zigoto. Então, é aquela checagem da fertilização que a gente fala que normalmente é de 16 a 18 horas após a fertilização, seja por ICSI ou seja por FIV convencional. A primeira coisa que a gente vai avaliar aqui na checagem de fertilização seria a questão da quantidade de pronúcleo. Como vocês sabem, uma fertilização normal é considerada com 2 PNs, ou seja, um pronúcleo da mãe, outro do pai. Então, quer dizer que a fertilização, a princípio, deu certo, fertilizou, já é um zigoto. Então, 2 pronúcleos que a gente tem que observar. A morfologia deles, aí sim, o tamanho que eles estão entre um e outro, a localização, se eles estão no meio do oócito ou mais na periferia, a justaposição, eles podem estar um pouco justapostos ou separados. Depois a gente vê os nucléolos, que são essas bolinhas que ficam dentro dos pronúcleos. Também a gente verifica o tamanho, a distribuição e principalmente se ela é homogênea, se os dois lados têm mais ou menos a mesma quantidade e estão em distribuição parecida. Depois a gente vai ver a questão do citoplasma, inclusive a aparência do halo citoplasmático, que é uma das características que quando esse ócito é fertilizado ele aparece. Então isso tudo a gente tem que verificar e anotar. E aqui então, eu só trouxe para exemplificar para vocês um ócito fertilizado com 2 pronúcleos e um ócito fertilizado com 3 pronúcleos, ou seja, uma fertilização anormal. No caso, esse do 3 pronúcleos a gente não transfere e provavelmente ele vai degenerar in vitro, porque é uma fertilização anormal. Seguimos então para early cleavage, que é hoje em dia não sei, acho que não, as pessoas não têm muito feito isso em relação, pelo menos, à avaliação estática, justamente porque o período que você tem para avaliar, ele é meio complicadinho dependendo do tempo que você faz a ICSI. Então, nessa primeira clivagem, na verdade, a gente normalmente tem que ver o tempo que esse zigoto demorou para fazer a primeira clivagem, ou seja, então, ele tem 2 células. E daí avaliar todas as questões do citoplasma e os núcleos dessas 2 células também é bem importante. Então, a gente vai para o dia 2, e aí a gente entra num grupo que a gente fala embriões em clivagem, que seria o dia 2 e o dia 3. Então, é muito importante a gente avaliar o ritmo de clivagem. Então, dia 2, de 3 a 5 células, ou de 2 a 4. Então, a quantidade de blastômeros é realmente muito importante quando a gente fala de estágios de clivagem. E não só a quantidade, mas a morfologia. O tamanho que eles estão, a forma entre eles e se tem simetria, se o tamanho está proporcional, você tem um blastômero que está sobressaindo sobre o outro. E também o núcleo que está presente nesses blastômeros. Às vezes, no dia 2, a gente ainda consegue ver
nitidamente. Agora, quando a gente está, por exemplo, no dia 3, dia 4, onde esses núcleos não são muito evidentes porque você tem várias células no embrião, às vezes realmente complica um pouco de observar esses núcleos. Preferencialmente, então, um núcleo por blastômero. Tudo bem até aqui? Acho que eu vou ver sim. Bom, acho que sim. E daí, então, eu continuo a classificação embrionária para o dia 3, onde a gente tem um ritmo de clivagem, normalmente de 7 a 10 células, blastômeros, ou de 6 a 8, que também a gente fala. Novamente, a gente vai avaliar a morfologia desses blastômeros, a forma que eles estão e o tamanho entre eles, sempre comparando um com o outro. E a simetria, justamente entre os blastômeros, a gente tem que avaliar como que está a posição deles. O número e a quantidade de núcleo presente nesses blastômeros, como eu falei, às vezes no dia 3 fica um pouco mais complicado para a gente avaliar. E o tipo de fragmentação. É esperado que ocorra um pouco de fragmentação durante a clivagem embrionária. Entretanto, quando essa fragmentação é um pouco exacerbada, aí sim a gente tem um risco de comprometer o desenvolvimento embrionário. Gente, eu não sei porquê, mas meu computador está sempre passando o slide, então vocês vão ver que eu tento dar uma voltadinha, não sei, eu tentei parar isso, mas acho que eu não consegui. Então aqui, um embrião de dia 3, como vocês podem ver, vários blastômeros, aqui de 7 a 10, aqui já temos 8 blastômeros. E em relação ao grau de fragmentação, como eu falei novamente, existem várias causas que podem ocorrer essa fragmentação. Por exemplo, uma fragmentação de corpúsculo polar, ou uma fragmentação completa de um blastômero ou de vários blastômeros. Então, por exemplo, de corpúsculo polar ou só apenas parcial de um blastômero, pode ser não ter tanto impacto, o embrião consegue se recuperar e continuar o ritmo de clivagem. Porém, quando a gente tem uma fragmentação que compromete uma divisão desigual, aí sim ele pode ser maior e comprometer o desenvolvimento embrionário, bem como ser derivada de um processo de necrose, que é onde esse blastômero morreu e acaba deixando todo as suas células e granulose e comprometendo as outras células viáveis. Então aqui é um esqueminha que eu peguei inclusive do livro da Associação Sapiente, onde aqui o tipo 4 é aquela que eu falei que é derivada de um processo de divisão celular que comprometeu o blastômero, e já no tipo 5 de um processo de necrose do blastômero que chega a comprometer as outras células. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o blastocisto. Eu pulei o dia 4, porque é o dia que a gente, usualmente, pelo menos os biologistas que a gente conversa, menos avaliam. E existe realmente uma aversão ao dia 4, justamente pelos critérios que não são muito bem estabelecidos. Mas vamos para o dia 5, onde aqui é importante falar que existe a primeira diferenciação celular. A gente tem as células que vão virar placenta, que são as células da massa celular interna, no caso aqui, e as células que vão virar, da placenta, as células do trofectoderma, desculpa, me confundi, e as células da massa celular interna que vão virar o feto, que no caso é essa aqui, então as células da massa celular interna e as células do trofectoderma que vão virar a placenta. Então, a primeira grande diferenciação, então eu falo normalmente para os pacientes, se a gente já tem um embrião que chegou a esse estágio, a gente já tem que estar muito feliz, porque realmente já tem a primeira mudança acontece aí. Tanto que a gente sempre procura transferir em blastocisto justamente porque o genoma embrionário é ativado no dia 13, não no dia 2. Então, aí sim a gente tem, o embrião já começa a falar por ele mesmo. E como a gente pode ver aqui, a gente tem muita diferença de um embrião com uma boa qualidade embrionária e um embrião com uma má qualidade embrionária. E em relação à qualidade embrionária do blastocisto, existiu até um estudo em 2017 da Sociedade da Rede Lara, que eu achei muito interessante. Foi um estudo em 12 países e que eles viram
que não existe um consenso de classificação de blastocisto, e principalmente aqui, né, por ser rede na América Latina. E eles observaram que a maior parte dos países, eles se classificam pelo sistema de Gardner. Então, que no Brasil, ele é 51,7% usado. Então, essa conversa, inclusive, eu conversei lá no ano passado no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, e a gente conversou realmente, por que não criar um consenso para a América Latina? E aqui eu encorajo os alunos, talvez depois, e até os embriologistas, a dar uma olhadinha na página do Pronúcleo. Inclusive, eles estão justamente pesquisando sobre como as pessoas classificam, as pessoas embriologistas classificam o embrião, para a gente conseguir criar um consenso Brasil. Afinal, ele vai facilitar muito, eu acredito, na produção científica, se a gente tiver tudo padronizado. Então, aqui eu vou conversar um pouquinho sobre as diferentes classificações. Então, a mais comum é a de Gardner, que ela foi descrita em 1999, onde ele observa o grau de expansão da blastocele, a massa celular interna e o trofectoderma. Em relação à expansão da blastocele, ele vai de 1 a 6. Quando no 6, esse blastocisto está totalmente eclodido fora da zona pelúcida. Em relação à massa celular interna, ABC, e trofectoderma também ABC, onde seriam células com maior qualidade, elas estão realmente compactas e coesas, no caso da massa celular interna, e C, poucas células ou umas até excluídas. E já no caso do trofectoderma, várias células formando um epitélio coesivo, e no caso da classificação C, poucas células, poucas junções entre elas. Então, logo em seguida também, em 2011, a gente teve o Consenso de Istambul, que tentou justamente fazer um consenso sobre a questão da classificação dos blastocistos. Muito parecido com o de Gardner, só que aqui é um sistema somente numérico, diferente do Gardner, que ficou alfanumérico. E o ACBIR também possui a classificação deles, aqui novamente só números, e aqui eles levam em consideração, inclusive, sobre células que estão em degeneração. Então, isso é importante para a gente, porque às vezes tem um blastocisto 4cc, por exemplo. CC pode ser que a qualidade esteja ruim, e pode ser que, inclusive, se tenha células mortas que você consegue observar, mas às vezes a gente não consegue colocar isso numa classificação de Gardner, por exemplo. Então, a classificação da CERVIR engloba isso também, e ela também é bastante utilizada na Europa, enfim. Então, em relação a cada um desses 3 critérios, existe uma vários artigos publicados sobre qual seria o melhor preditor da qualidade embrionária. A massa celular interna mais importante, o trofectoderma, o grau de expansão. Então, eu peguei pelo menos um de cada um para a gente realmente ver que isso é algo complexo, de a gente falar qual que é o mais importante, mas que a gente tem que entender cada critério. Então, em relação à massa celular interna, esse foi um estudo prospectivo, que eles avaliaram quantidade de células trofectoderma, diâmetro do blastocisto, o tamanho da massa e a forma. E nesse estudo, com 174 ciclos, eles encontraram que o tamanho da massa celular interna seria o melhor preditor. Então, que quando você tem um tamanho maior, você tem uma maior taxa de implantação. E em relação à forma, eles até chegaram a dizer que é preferível uma forma da massa celular interna oval do que uma alongada. Quando a gente vai para o estudo em relação à blastocele, ou grau de expansão da blastocele, esse é um estudo retrospectivo com quase 900 casos a fresco e quase 400 casos de desvitrificação. Eles, novamente, viram a questão o parâmetro de seleção de grau de expansão da blastocele. Então, aqui eles acharam que a blastocele era maior preditivo para taxas de nascidos vivos em ambos os ciclos. E um dado importante desse artigo é que foi feito transferência única. Então,
o que no outro artigo não foi. Então, isso realmente era importante. E importante dizer também que foi realizado laser com assisted hatching para os ciclos de descongelamento. Em relação ao Trophectoderma, outro estudo, então aqui retrospectivos com mais de 1000 casos, então 1117 casos afrescos, onde eles viram que o Trophectoderma seria o melhor preditor da gravidez. E novamente foi um estudo de transferência única. Ou seja, temos muita literatura aí, cada uma diz uma coisa, então realmente não é um consenso qual seria o melhor, ou enfim, é realmente avaliar tudo. Tentar avaliar o conjunto de tudo, na verdade, né? E por que é importante a gente avaliar e ter realmente saber em relação à classificação morfológica? Justamente porque se a gente tem uma classe, a gente sabe que os embriões com uma boa qualidade embrionária implantam mais, tem maiores taxas de gravidez e assim por diante. Então, é sim importante a gente classificar morfologicamente os embriões. Então, foi um estudo que foi feito por Gardner, onde foi 107 ciclos de um estudo retrospectivo, e que eles tiveram uma taxa de gravidez, quando foi transferido 2 embriões, eles fizeram um score de qualidade. Então, por exemplo, 4AA era um top quality. Tudo que não era A, não era o top quality. Então, eles randomizaram assim, a paciente que recebeu só embriões top quality, aquelas pacientes que receberam pelo menos um embrião top quality, e aquelas pacientes que não receberam embriões top quality. E foi visto proporcionalmente que, quando foi transferido 2 embriões top quality, teve quase 70% de taxa de gestação. Já quando foi um embrião top quality, 50%, e quando não teve nenhum embrião top quality, 28% de gestação. Aqui, um adendo importante, que quando eles transferiram 2 embriões top quality, eles tiveram uma taxa de gestação gemilar de 61%, ou seja, vamos classificar bem o embrião, o único embrião, podemos selecionar eles para poder fazer a transferência. Então, aqui foi uma taxa alta de gestação gemilar, coerente com a data de publicação do artigo, que no caso foi o 2000, o que faziam realmente antigamente, se transferia mais embrião. Então, a gente vê que a qualidade morfológica interfere, sim, no desfecho final. E por isso que é importante nosso trabalho de classificar os embriões, desde o começo, desde o óvulo até o blastocisto. Então, em relação às avaliações, é importante a padronização da classificação no centro. Então, qual padronização a gente vai usar? A gente vai usar critério de Vick para clivagem e Gardner para blastocisto, por exemplo. Então, isso tem que ser muito bem documentado e protocolado, e todos os embriologistas têm o mesmo treinamento. Um protocolo de padronização da avaliação embrionária. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que tirar todos os dias o embrião da incubadora para avaliar não é benéfico para ele. Então, padronizar, não, a gente só vai verificar na fertilização D3, se necessário, e D5. Ou não, só vou verificar fertilização e D5. Então, essa padronização é importante no centro de reprodução, para assim selecionar o melhor embrião. Então, essa padronização é importante justamente nessa seleção, porque cada estágio, digamos, tem um peso maior sobre qual embrião a gente vai selecionar para poder transferir. Em relação a vantagens e desvantagens. Bom, é um método que já tem metodologia estabelecida, então já nos 1990 já tinha artigos sobre classificação morfológica, inclusive do Gardner. Então, já tem comprovação científica. Em relação a custo-benefício, se mostra positivo, justamente porque é uma ferramenta que está fácil acesso para o embriologista. Afinal, é só ele tirar o embrião na incubadora, colocar no micromanipulador e verificar os pontos. Porém, tem uma desvantagem, porque o embrião, como a gente sabe, ele tem um desenvolvimento
dinâmico, ele está constantemente te dividindo e se multiplicando, e multiplicando as células. Então, quando a gente tira esse embrião na incubadora e coloca ele no micromanipulador, a gente está fazendo uma avaliação estática daquele momento. Não significa que ele vai estar assim daqui 1 hora, daqui 3 horas, ou predizer. Por quê? Ele está em constantemente desenvolvimento. E existe a diferença entre os avaliadores. Às vezes, isso depende muito de olho para olho, por isso que a padronização do sistema, e principalmente do olho dos embriologistas do mesmo centro, é muito importante, porque existe sim, infelizmente, diferença entre avaliadores. Bom, acho que eu expus aqui para vocês um geral da classificação morfológica. Como eu disse, é um tema muito legal, eu adoro, mas ele é bem grande, então eu tentei fazer realmente um geral para vocês. Espero que tenham gostado. Eu vou... e quem ficar com dúvida, alguma coisa, fica aí meu e-mail, meu Insta, fica à vontade para a gente trocar uma ideia, para conversar. Eu adoro. Bom, obrigada, Yanaí, pela excelente apresentação. Depois escreve no chat, que acho que fica mais fácil depois para eles escreverem e anotar. A Yanaí é uma embriologista muito ativa nas redes sociais, vocês que adoram seguir esses embriologistas aí, divos e divas, ela é bem ativa e aí vale a pena seguir ela nas redes sociais. Agora... Ô, Vitor, vamos discutir depois? Vamos passar a apresentação para a nossa Dani. Dani, 1, 2, 3. Aí a Dani vai se apresentar, porque tem gente que não é aluno aqui do Sapiente e dispensa a apresentação, né? Estão me ouvindo? Ok. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Braga, eu trabalho aqui no Fertility, na coordenação da pesquisa científica, ajudo a Cris no curso e coordeno uma disciplina. Do curso, a disciplina de... Qual mesmo? De literatura científica. E sou colaboradora da disciplina de fisiologia da reprodução. A Cris me chamou um pouquinho em cima da hora para falar sobre time-lapse. Ela falou que eu vou falar sobre a minha vasta experiência no time-lapse. É mentira. Eu tenho pouca experiência com o sistema time-lapse. Na verdade, a gente adquiriu o time-lapse aqui no Fertility em 2019, final de 2018, se eu não me engano. Então, eu estou aqui no Fertility desde 2004, trabalhei no laboratório até 2008, então a experiência que eu tenho de prática realmente é com morfologia estática. O time-lapse foi adquirido pelo laboratório e os dados começaram a sair agora no final do ano passado, no começo desse ano, para a gente começar a fazer um pouco de pesquisa. Então, eu tenho estudado bastante, mas experiência prática mesmo eu não tenho. Mas, para falar a verdade, eu acho que ninguém tem. Acho que as pessoas têm experiência, obviamente, como lidar com time-lapse, mas se a gente for olhar os dados científicos que a gente tem, que tem publicado até o momento, a gente vai entender que, na verdade, não se sabe tanto sobre quais são realmente os parâmetros morfológicos do time-lapse que verdadeiramente se correlacionam com a implantação e com o nascimento vivo, ou mesmo com a aneuploidia. Não deu tempo de eu preparar uma apresentação para hoje, então eu peguei algumas coisas, alguns slides. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Alguns slides que eu tinha, mas acho que dá para a gente conversar um pouquinho. Eita, espera aí, como é que eu faço aqui? Onde é que é, gente? Share screen. Deu certo? Beleza. Bom, então, gente, eu já falei isso para vocês mais de 1 milhão de vezes, vou falar de novo. Apesar dos avanços na reprodução assistida, de todos os avanços que a gente teve na reprodução assistida, e apesar da gente já ter mais de 5 milhões
de nascidos vivos por meio dessa técnica. Apesar da gente saber que 5% da população da Europa, dos bebês, dos novos bebês nascidos na Europa, eles vêm por meio de reprodução assistida, a gente segue tendo uma baixa eficiência. A gente tem por volta de 30% de taxa de sucesso por ciclo transferido, né? E a gente continua tendo, sobretudo na América Latina, sobretudo no Brasil, a gente continua tendo altas taxas de gestações múltiplas. E eu não preciso nem entrar no mérito aqui para vocês dos efeitos negativos dessa gestação múltipla, tanto para a mãe quanto para o bebê. Por que a gente segue tendo essa baixa eficiência e por que a gente segue tendo essas altas taxas de gestação múltipla? É óbvio, a gente tem uma baixa eficiência, por quê? Porque as pacientes estão cada vez mais velhas, porque as pacientes estão vindo com cada vez mais problemas por conta de hábitos de vida e etc. Mas também porque a gente segue falhando em selecionar o melhor embrião para transferência. A gente ainda não sabe qual é o melhor embrião para transferência. E aí a gente acaba, sobretudo no Brasil, que é um país que a gente não tem, que os ciclos de reprodução humana assistida, eles não são pagos pelo governo, né, como acontece na Europa, nos Estados Unidos, que uma mulher ela tem direito a um ciclo ou mais pagos pelo Estado. Aqui no Brasil a gente não tem isso, e são ciclos caros. Então, os médicos, os embriologistas acabam optando por selecionar, por transferir mais do que um embrião para que a chance de gestação aumente. Então, essa falha em determinar qual é o melhor embrião para transferência, qual aquele embrião tem o melhor potencial de implantação, leva a uma transferência de mais de um embrião, o que leva a uma maior chance de gestações múltiplas. Tá? Então, quais são os parâmetros que a gente tem até hoje? Eu vou passar bem rápido por isso, tá, gente? Porque senão a gente vai se estender demais e hoje é sexta-feira. Não que, né, diante da quarentena faça muita diferença, mas sei lá. O que a gente tem hoje disponível para selecionar o melhor embrião para transferência? A gente tem, peraí que agora eu não enxergo aqui, porque tá a carinha de vocês aqui. A gente tem a seleção estática, né, que acabou de ser muito lindamente discutida pela nossa ex-aluna. Então, a gente tem a morfologia estática, só que a gente sabe que é um parâmetro ainda subjetivo, né? Tem a opinião, como a Yane mesmo disse, a opinião de cada embriologista. Os resultados acabam sendo contraditórios e o valor preditivo é questionável. Isso sem entrar no mérito de que, para que esse embrião seja avaliado, ele é tirado da incubadora, submetido a um ambiente hostil, etc, etc. Uma outra alternativa é você levar o cultivo até o 5º dia. Então, você fazer a transferência no blastocisto, fazer o cultivo estendido de embriões. Tem alguns prós, alguns contras. Então, a gente sabe que esse embrião ele já vai ter expresso o seu genoma, né, que acontece por volta do 3º dia. Então, você vai estar selecionando um embrião que já expressou o seu genoma, tem uma maior chance de implantação, você vai acumulando observações, como já foi dito, né? Então você vai observar a morfologia do ósseo, você vai observar a morfologia da fase de pronúcleo, você vai observar a morfologia do estágio de clivagem D2 e D3, e aí depois você vai observar a morfologia do blastocisto. Então você vai acumular muita informação para você selecionar esse melhor embrião, mas você aumenta a exposição desse embrião a condições controversas, a ficar mais tempo nesse cultivo in vitro. Tem uma turma aí discutindo a questão da epigenética, efeitos epigenéticos. Então, existe essa questão aí. E, além disso, a gente tem um alto risco de cancelamento, porque você vai manter esse embrião em cultivo, a gente vai perdendo embriõezinhos aí, né, pelo cultivo estendido, você tem uma maior chance de implantação, mas você precisa calcular essa implantação por ciclo iniciado e não por ciclo transferido. Então, vão ter ciclos em que não se terá embriões disponíveis à transferência e alguns centros ainda são relutantes a adotar essa transferência no 5º dia, exatamente por isso, para você não chegar para aquela paciente e contar para ela, olha, você não tem nenhum embrião para transferir. Espera aí, deixa eu ver o que está escrito aqui. E a outra coisa é, se você tem mais de um blastocisto disponível para transferência, você volta para o mesmo problema de qual embrião transferir. Se esses 2 blastocistos, obviamente, tiverem o mesmo score
a partir da fase de oocyto. Uma outra maneira de você selecionar o embrião, o melhor embrião para transferência, eu não podia deixar de falar, ainda não é uma técnica, vamos dizer, viável, né? Não é uma realidade para a gente ainda, mas os omics, né? A metabolômica, a lipidômica, até mais ou menos, mas um pouco a proteômica, são ferramentas, né, que têm sido utilizadas para se identificar o melhor embrião para transferência. Só que ainda é uma técnica que não é disponível, os aparelhos são robustos, espectrômetros são extremamente caros, eles só estão disponíveis nas universidades ainda. A gente precisa de um preparo de amostra que não é tão simples, né? A centrifugação, extração dos metabólitos, depois a gente tem que injetar nesse espectrômetro de massas. Os dados, a análise dos dados também não é simples. Enfim, talvez mais para frente, eu particularmente, apesar de ter trabalhado muito com isso, eu já não acredito mais tanto nos omics como uma ferramenta para seleção embrionária, mas eu não podia deixar de falar. E aí a gente tem um sistema time-lapse, né? Que a gente vem usando no Fertility a partir desde 2018, né? Finalzinho de 2018, 2019. E o sistema time-lapse, ele combina 3 elementos. Ele combina uma incubadora, um microscópio óptico e um programa de software, tá? Esses 3 elementos, quando eles são integrados, eles permitem para a gente, então, múltiplas observações do desenvolvimento embrionário. Vou puxar para cá. Eu não sei como é que eu faço para as carinhas não entrarem na minha apresentação, mas tudo bem. Então, a gente integra... Dani, só vou te interromper um pouquinho. Tem um monte de quadradinho no canto superior esquerdo aqui. Aí tem tipo um quadradinho, 4 quadradinhos e 8 quadradinhos. Clica onde tem um só, aí vai ficar só você. Ai! Aí some todo mundo. Vai ficar só você. Aí melhora para você apresentar. Muito bom. Tá, muito obrigada. Agora, no caso, tá você. Mas tudo bem, eu não me incomodo de ficar vendo você. Aí, então, voltando. Então, esse sistema, ele permite que a gente faça múltiplas observações, né, do desenvolvimento embrionário, enquanto as condições ótimas de cultivo, elas são mantidas, porque a gente não vai tirar esses embriões da incubadora, né? Então, esses parâmetros morfocinéticos, diversos parâmetros morfocinéticos que são observados durante o desenvolvimento embrionário sobre o sistema time-lapse, eles estão ainda sob investigação, então diversos estudos estão sendo feitos. Todo ano a gente observa nos 2 principais congressos, no Congresso Americano e no Congresso Europeu, ainda há alguns anos a gente observa que seguem aparecendo esses trabalhos sobre a correlação entre os parâmetros morfocinéticos e a implantação do embrião. Então, os parâmetros morfocinéticos que a gente tem são o aparecimento do pronúcleo, o tempo, né, gente? Falando de parâmetros, aqui parâmetros cinéticos, tá? A gente tem o tempo de aparecimento do pronúcleo, o tempo de desaparecimento do pronúcleo, os tempos até a 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª e 8ª divisões. A gente também tem o tempo dos ciclos celulares, 1º, 2º, 3º ciclo celular, tempo de morulação, tempo de início da blastulação, tempo de cavitação, tempo de formação completa do blastocisto. Então, diversos parâmetros, além de alguns parâmetros morfológicos. Só que, o que a gente tem observado? Apesar de se saber que esses embriões, eles são mantidos num ambiente perfeito, eles não são tirados da incubadora, e que a gente tem toda essa avaliação super completa dos embriões, quando eles são mantidos sobre o cultivo no sistema time-lapse, essas 2 meta-análises, elas mostraram que o que a gente tem disponível até hoje de dados é insuficiente, não suporta a evidência de que o sistema time-lapse ele é superior ao sistema convencional para a seleção do melhor embrião para transferência, tá? Então, mas como assim, né? Você está me dizendo que o sistema é melhor, ele mantém o embrião sobre um cultivo mais gentil, que eu tenho muito mais informações sobre esse embrião, e você está querendo me dizer que ele não é superior
ao cultivo convencional, quando você correlaciona com a implantação, ou quando correlaciona não, perdão, ele não leva a uma taxa de gestação mais alta, ele não leva a uma taxa de implantação mais alta. O que acontece é o seguinte, ainda que a gente tenha todas essas questões, quais são os biomarcadores que são identificados ao sistema time-lapse e que realmente são associados ao maior potencial de implantação, ainda não se sabe. Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, será que é mais importante para a implantação, para um embrião com maior potencial de implantação, será que é mais importante um tempo de formação, de desaparecimento do pronúcleo ou um tempo de morulação? Será que é mais importante uma multinucleação ou uma assimetria de blastômeros? Aí eu falei mais ou menos a mesma coisa, mas uma assimetria de blastômeros ou uma morfologia de pronúcleo, ou fragmentação, ou tempo do primeiro ciclo celular. Então, o que a gente tem visto é que diversos estudos estão aparecendo e diversos estudos falam coisas diferentes. Então, os estudos, eles não são coerentes em relação aos biomarcadores que têm uma melhor correlação com o potencial de implantação. Então, se a gente for observar isso aqui, ó, tá vendo? Diversos estudos, dá para ver o meu coisinho aqui, minha flechinha? Dá, né? Os diversos estudos, ó, tá vendo? Eles falam de biomarcadores diferentes, tá vendo? Então, por que acontece isso? O que tem sido dito por aí? O que acontece é que as diferentes condições de diferentes laboratórios levam a uma importância diferente de um diferente parâmetro. Então, o que acontece? Quando se usa um sistema time-lapse, os estudos eles têm feito algoritmos, eles têm formado algoritmos. Então, esses algoritmos, eles colocam uma carga, uma importância diferente nos parâmetros, e isso você pode acrescentar outros parâmetros, como idade e causa de infertilidade, etc. Colocam cargas diferentes nesses parâmetros para você, então, calcular o potencial de implantação daquele determinado embrião. O que acontece é que em diferentes centros, essa carga, esses algoritmos, eles são diferentes, eles têm que ser diferentes. Então, um algoritmo que funciona no IVE não é um algoritmo que vai funcionar no Fertility, que não é um algoritmo que vai funcionar aqui na esquina, aqui na Huntington, no Pedro Montileone, que aqui é um quarteirão. Então, o algoritmo ele tem que ser feito dentro daquele centro que está usando o sistema time-lapse. Então, na minha opinião, e na opinião de alguns cientistas que eu já vi em trabalhos publicados, o que acontece é isso. O que acontece é que não existe uma concordância porque não existe o mesmo ambiente, o mesmo meio de cultivo para aquele sistema. Tá bom? Mas era para eu falar das vantagens. Então, eu vou falar das vantagens do sistema time-lapse. É um sistema que traz, obviamente, para a gente muito mais informações do que o sistema estático de cultivo. É um sistema que ele nos traz informações sem perturbar o cultivo do embrião. Ele tem uma correlação maior com o potencial de implantação. A gente ainda não tem observado, as meta-análises ainda não mostraram que a taxa de implantação ela é significantemente mais alta ainda com o sistema time-lapse. Desculpe, se não me engano, já saiu meta-análise dizendo que sim, mas tem meta-análise dizendo que não. Mas a correlação com o potencial de implantação é mais alta. Existe já uma certa correlação com alguns parâmetros morfocinéticos e com a aneuploidia, então isso é muito importante, isso daria um outro fórum de discussão, não vou entrar nesse mérito, mas isso é muito importante. E é um caminho para inteligência artificial, gente. Então, se a gente for olhar os trabalhos que foram apresentados no ESHRE esse ano, no Congresso Americano do ano passado, no ESHRE do ano passado, no ano retrasado, e começando um pouquinho a partir de 2018, está se falando imensamente sobre a inteligência artificial dentro do laboratório de embriologia. Então, eu vejo o time-lapse como um caminho para essa inteligência artificial. Eu tinha separado aqui para falar um pouquinho sobre alguns estudos que mostraram correlação entre a morfocinética e a aneuploidia, mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu não quero me estender muito.
E eu ia falar também um pouquinho do trabalho sobre morfocinética que o nosso grupo apresentou no Congresso Europeu desse ano, mas, de novo, Cris, a gente volta para falar sobre isso, ou na reunião científica que a gente vai fazer com os highlights do Congresso Europeu, a gente pode falar sobre isso. Deixa eu ver, gente. Aqui também um pouquinho do que se falou sobre inteligência artificial no ESHRE do ano passado, também não vou entrar nesse mérito. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Na verdade, eu tinha mais coisa para falar, mas eu acho que eu volto outro dia, eu não quero que fique muito cansativo. Tá bom? Cris? Cadê ela? Eu não tô vendo mais ninguém. Tô aqui. Cadê você? Oi? Pronto. Obrigada, Dani. Depois falar que não consegue falar com propriedade. Foi muito rápido, né? Porque Nada, foi ótimo. Você falou que tinha que encerrar às 7h30, são 7h20. Bom, gente, é um assunto muito atual, né? A avaliação estática e a avaliação morfocinética. A gente escolheu esse tema porque ainda pouquíssimas clínicas no Brasil têm o time-lapse ou algum outro tipo de metodologia morfocinética para Imovision. Você sabe quantas clínicas tem no Brasil agora com o embrioscópio? Eu não faço ideia, Cris. Eu não faço ideia. Mas são bem poucas. E aí é o que a Dani falou. Então, às vezes, no final mesmo, as taxas de sucesso de gravidez de bebezinho em casa, elas não superam a avaliação estática. Em contrapartida, o embrioscópio tem trazido informações para a gente que a gente nem fazia ideia de comportamento morfocinético que o embriãozinho faz durante o desenvolvimento de D1 até D5, D6, até o dia que a clínica mantém. Então, a gente já viu embriãozinho que cliva e depois descliva, embrião que exclui um blastômero, que provavelmente deve ter algum tipo de aneuploidia, o próprio embrião exclui da compactação celular e da formação do trofoctoderme. Então, a gente tem aprendido muito e, como a Dani disse, cada clínica tem feito o seu banco de dados, né? Criado o seu KID Score. E lógico que vem um software praticamente pronto, mas as clínicas têm se adaptado e eu acredito que vai ser nosso futuro. E como qualquer tecnologia, chega com um custo muito elevado para a gente, mas à medida que vai ficando mais disponível, o custo tende a ir reduzindo. Eu lembro o doutor Disseu falando que ele pagou para a filha dele fazer uma análise genética R$15 mil. Hoje ainda não é tão barato, mas hoje custa em torno de R$1.200, R$1.000 uma biópsia embrionária, uma análise genética em um embriãozinho, né? E aí eu gostaria que vocês criassem um consenso de vocês e adotassem o critério e formasse a sua opinião em relação às duas metodologias de avaliação embrionária. Eu vou abrir o chat aqui, ver se o pessoal tem as perguntas aqui para vocês. Ó, o Vitor perguntou para a Yanaê aqui. Vocês olham frequentemente a divisão da mórula? Eu acho que vocês duas poderiam responder essa pergunta, que eu acho que são perspectivas bem diferentes. Bom, aqui na clínica a gente padronizou checar a fertilização e checar blastocisto. Frequentemente, a gente também checa D3, mas D2 e mórula não. Justamente porque D4, que estaria no estágio de mórula, existe muito, não é um valor preditivo para a gente, e D2 também não tem um peso tão grande, então a gente não checa mórula D4. Dani? Eu vou falar o que eu sei lá do laboratório. Qualquer coisa, a Carol que está lá dentro me dá um cutuco aí.
quando se fazia morfologia estática por aqui, a gente olhava pronúcleo, D2, D3 e D5. Em relação ao sistema time-lapse, o tempo de morulação, ele é observado, ele é anotado sim, e eu sei que o tempo de morulação é um dos parâmetros que eu tenho observado nos estudos científicos como um dos parâmetros mais importantes para se selecionar o melhor embrião para transferência. Ele é altamente correlacionado com a taxa de implantação, com a chance de implantação. Acho que é bem interessante, né? A diferença da morfocinética para a morfoestática. Né? Porque tendo a morfocinética, você pode saber quanto tempo durou, como que foi. Já na estática, você vai ver se aconteceu ou não, mas você não tem muito mais informação com o que fazer com aquilo. Então, concordo realmente, a morfocinética tem mostrado bons resultados. Pelo que eu entendi da Dani, acho que a quantidade de blastômeros envolvido na compactação da formação da mórula é muito importante, porque às vezes a gente vê que o embriãozinho ele começa a compactar os blastômeros, mas fica um lá de fora. Tem blastômero que começa a cavitar antes de formar, antes de fazer parte da compactação. E aí, uma vez a gente estava discutindo numa roda de embriologista por que não transferir em mórula. Aí a resposta foi: porque não dá para escolher, não tem nenhum critério de avaliação. Eu tive uma experiência lá de Guarulhos, justamente por conta de agenda, para não trabalhar de domingo. Então, eu, às vezes, antecipava para o sábado e estava em D4. E aí a gente tinha uma taxa bem assim, importante. Na época que eu fiz um levantamento de 12 transferências em D4, a gente teve 8 bebês nascidos e 9 betas positivos. Então, o resultado me chamou atenção, apesar do N bem baixinho, mas é coisa que a gente não faz no dia a dia. E acho que foi no último fórum que a Dani trouxe essa informação que, pela avaliação do time-lapse, eles têm observado que a avaliação em mórula também é um fator preditivo de potencial de implantação. Mas é que nem vocês falaram, a gente acha que sabe, mas sabe de nada, né? Vamos ver aqui mais. Ô Dani, ô Carol, a Stephanie está perguntando se o software tem que ser editado para cada clínica. Eu acho que o software ele é adaptado para cada clínica. Sim, né, Carol? Carol, para de fingir que tá morta. Não, é que eu estava tentando desmutar o microfone. Eu não sei essa questão do software. Eu acho que o que dá para fazer de adaptação é que, assim, o software ele já vem com o algoritmo dele pronto, né? Quais são os parâmetros avaliados. E no laboratório, a gente pode avaliar os nossos parâmetros também e adicionar. Mas na nota final que o software dá, ele usa o algoritmo dele com os parâmetros dele. A gente pode analisar outros fatores, mudar ali o que a gente achou de tempo de formação de 2 pronúcleos, por exemplo. O software achou que era 1, mas a gente achou que estava um pouquinho diferente ali. A gente pode fazer essas alterações, mas ele já vem pronto. E a nota final que ele dá é baseado nesse algoritmo dele mesmo. Entendi. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, assim, quando a gente fala de Embryoscope, a gente é um equipamento, né, distribuído pela Vitrolife do Brasil, correto? E aí o meio que é utilizado é o GTL. E essa limitação de só ter essa opção, isso é uma limitação ou não? Ele flui muito bem no laboratório? Vocês aceitam isso muito bem? De você não ter a opção de escolher um outro meio de cultivo. Como vocês enxergam isso? Dani, Carol?
Olha, eu vou falar que eu não estou muito ainda familiarizada com a questão dos meios de cultivo, então eu não vou saber te responder. Talvez a Dani saiba melhor. Cris, eu tenho pouquíssima experiência também em relação ao meio de cultivo, em Dani. relação à prática. Oi, Dani. Oi. Oi, é a Lívia, tudo bem? Lívia, você tá Posso aí? Que comentar? ótimo. Posso Por responder essa favor, pergunta? por favor. Desculpa te interromper, Dani. Imagina. Olha, você Então, pede desculpa pra Dani e eu que falo imagina. Então, a gente lá no laboratório, a gente não usa o GTL. Apesar do embrioscope ser da Vitrolife, você não precisa usar o meio dele, tá? O que vai acontecer é exatamente como o KidsCore que a gente utiliza. O software, ele foi totalmente estipulado pela Vitrolife e foi feito com o meio dele. Então, acontece aquilo que a Dani já explicou. Acaba que a gente está usando um meio diferente deles. Mas a gente está usando outro meio, nem é o GTL da Vitrolife. É o da Global que a gente está utilizando. Então, você pode usar qualquer meio. Ah, legal. Então, apesar de ser distribuído pela Vitrolife, não é uma limitação. Você pode usar qualquer Não, meio de cultivo de fase única. pode sim. Legal. Obrigada, Lívia. Imagina. Gente, mais alguma pergunta? Lívia. Não, alô, Cris? Oi. Tá me ouvindo? Não, era só para agradecer a Lívia, que na verdade eu peguei o microfone naquela hora para falar que eu não sabia. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Bom, no chat não tem mais nenhuma perguntinha. Quero agradecer a participação de todo mundo mais uma vez no nosso fórum. Quando eu fui fazer a mídia e eu digitei lá 5º fórum, já percebi que a gente já passou da metade, a gente já está chegando aí no nosso objetivo final, que foram 8 encontros. E está fluindo muito bem. Gostaria de agradecer a participação de todos, como vocês têm aproveitado tudo isso. Agradecer a Yanaê, que também foi super em cima e ela se propôs. A Dani, então, foi no susto, né, Dani? Mas, assim, como é um bate-papo, as coisas a gente percebe como a bagagem de vocês é muito rica, às vezes nem vocês sabem o quanto vocês sabem, e isso deixa a gente muito satisfeito com o resultado. E próxima sexta a gente vai discutindo os próximos temas durante a semana. A gente tinha proposto alguns temas, mas aí durante a semana a gente vai discutindo, Joana, Daniela, e a gente vai trazendo temas que são mais fáceis de vocês pesquisar e temas que a gente tem usado realmente no dia a dia, não temas que são só científico, temas que têm alguma utilidade no dia a dia. Não vamos estender muito, porque cada dia a gente está falando mais nesses fóruns. Qualquer dia nosso fórum vai ter 3 horas. E a sexta-feira acho que a gente precisa descansar um pouquinho, né? Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Eu queria agradecer de novo, fiquei muito feliz do convite. Eu corri para fazer as coisinhas, mas para pegar o material, mas foi realmente muito bom conversar com as professoras. E, Dani, eu queria te perguntar em relação à metabolômica. Eu sei que existe um grande campo, foi um grande campo de pesquisa, né? E saber a tua experiência, porque agora tem vindo o DNA, o biópsia não invasiva, com o DNA no meio, junto. Então, acho que talvez no futuro, se for para a gente pensar em seleção embrionária, talvez a gente possa juntar tudo que a gente sabe, que é a questão estática, a questão morfológica e a questão da metaboloma e genética que está envolvida tanto na estática quanto em tudo, né? Então, eu queria saber um pouquinho de o que você acha, que você tem propriedade em falar sobre isso. Bom, em relação à metabolômica, ômics em geral, né, metabolômica e lipidômica, a gente fez estudos aqui, metaboloma de meio de cultivo para correlação com formação de blastocisto, implantação. A gente fez de
de fluido endometrial para tentar predizer a janela de implantação, meio que mimetizar um pouco era, mas com o líquido endometrial e não com o transcriptoma. A gente conseguiu sempre resultados, né? A gente chegou a publicar alguns estudos, a gente conseguiu sempre um bom valor preditivo dessa metabolômica. Quando eu digo que eu não acredito mais tanto na metaboloma, é porque são tantos metabólitos que acabam sendo encontrados nesse meio de cultivo, e a análise estatística ela é uma análise tão robusta e que você acaba podendo mexer em alguns parâmetros. Então, eu acabo achando curioso que a gente tenha feito diversos estudos e que, nos diferentes estudos que a gente fez, a gente encontrou em cada um deles um biomarcador diferente. E esses biomarcadores são diferentes de todos os estudos já publicados e raros estudos conseguiram coincidir os mesmos biomarcadores. Então, eu não acredito mais tanto na metabolômica do jeito que está hoje. Talvez mais para frente a técnica evolua e melhore. Em relação ao PGT não invasivo, eu acredito super, eu acho que é o caminho, acho que a técnica tem que ir para frente mesmo, acho que é isso aí. E em relação a Omics, ainda que na verdade não é Omics, o que eu mais acredito é no Mirna, no microRNA. Então, eu acho que a avaliação do microRNA do meio de cultivo, mesmo do sangue, para tentar correlacionar com a resposta ovariana, o estímulo ovariano controlado, acho que pode ser o caminho. Obrigada. Eu queria agradecer, aproveitar, né, que eu tô com a fala. E a última, né, Cris? Eu queria agradecer ao convite, obviamente. Queria agradecer a você, Naue, por ter vindo, ter se disponibilizado. A sua apresentação estava muito bonita. Tá bom? Parabéns e obrigada. Posso fazer uma última pergunta, só de curiosidade? Essa reunião, essa reunião vai estar gravada na área do aluno? Cris está dizendo que não. Os fóruns vai para o canal no YouTube, vai para o canal da Associação Instituto Sapiente, tá bom? Exceto o terceiro fórum, que aí eu tive aqueles problemas de conexão, de ficar sem áudio. A gente está trabalhando para tentar recuperar aquele vídeo, tá difícil, mas do quarto para a gente postou o primeiro, o segundo, aí o quarto a gente vai fazer o upload e o de hoje que é o quinto, fica lá disponível, tá bom? Obrigado. Por nada, Vitor. E, gente, quem está aqui pode se inscrever no nosso canal, compartilhar os vídeos, se vocês quiserem, compartilhar o link também. E os vídeos estão disponíveis não só para os nossos alunos e ex-alunos, mas para todos que estiverem interessados, né, no tema, em aprender um pouquinho mais. Ó, Joana, blogueira, deixa um like, inscreve aqui no canal. Tchau, pessoal. Obrigada, beijo. Dani, fala do Sci for Free também, gente. Informação de qualidade. Eu tenho um canal de informação de qualidade que chama Science for Free, mas eu não publiquei nada ainda lá, Jô, no canal. Não, mas, aliás, no canal não, desculpa, é o Instagram, Dani. É o Instagram. Isso, gente, me segue lá. Coloca no chat, Dani. Quem quiser saber de tartaruga de 2 cabeças. Falo muito de bicho, tem esse problema. Fazer compostagem. É muito bom o canal delas. Para quem estiver precisando ter doses de coisas boas, sigam Science for Free. Eu não sei onde é que tá o coisa aqui. Que coisa? O chat. O chat. Põe aí, Jô, para mim. Tá. Acho que é Science for... É tudo junto? Agora eu não lembro se é C for Free ou Science for Free. Acho que é Sci for Free. Vamos olhar aqui, gente. Peraí, não saiam, vamos olhar. Nada para fazer, né? Coitados. Gente, a gente ainda tá em quarentena, né? Science for Free, tá certo. Só que tem os underline aqui. Errei, então. Carol pôs. É o da Carol, certo? Isso. Aí, já tem bastante gente seguindo aí, tá vendo? Oba, eu tinha 8 seguidores, agora eu vou para 18.
Gente, é isso. Então, a avaliação embrionária é isso. Sejam formadores de opinião. Quanto mais a gente acha que sabe, a gente sabe de nada. Quando a gente acha que o embrião não vai implantar, ele implanta. E quando a gente acha que vai implantar, não implanta. E a gente espera aí um dia chegar a compreender esse mistério. Beijo para vocês. Boa noite.